pão da palavra que vamos ouvir. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O homem não pode viver só de pão, mas vive quem guarda a palavra de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinha visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje nos mostra Jesus quando afirma: teu filho vai viver. É a garantia que Jesus dá ao homem cujo filho estava à beira da morte. No texto de hoje, mais uma vez estamos diante de um milagre, ou simplesmente sinal característica fundamental do Evangelho de Jesus, segundo São João. Jesus, conforme nos narra o Evangelho, sai da sua terra e vai para a Galiléia. Como era de esperar, depois de tantos milagres e prodígios que fizera em Jerusalém. E quando da celebração da Páscoa é bem recebido. E por encontrar receptividade continua fazendo milagres. É de salientar que, apesar da Galiléia ser uma região predominantemente gentílica, com presença de descendentes de colonos judeus, fora em Caná na Galiléia,
que tinha transformado a água em vinho por causa da fé daqueles homens. Hoje, nesse trecho do Evangelho, salienta-se mais um sinal, um milagre, o milagre da vida como sendo o dom de Deus. Evangelho de São João, respondendo ao apóstolo Tomé, afirma com toda a sua autoridade: eu sou a vida. Muitas vezes me pergunto sobre o profundo sentido dessa afirmativa. Em outro tópico, ele parece completar o que ali está dito. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Outra afirmação categórica de Jesus a Maria, irmã de Lázaro, é esta: eu sou a ressurreição e a vida. Isto vale a dizer, sou o princípio, o autor também da nova vida após a morte. Quem nele procura a vida sempre encontra. Veja a certeza com que pronuncia as belas palavras ao funcionário do rei: podes ir, que teu filho está vivo. Para os homens com grande fé, como o alto funcionário do rei, novos céus e nova terra existirão, porque na verdade reconhece o Evangelho como palavra de salvação eterna. A plenitude da vida que Jesus nos veio trazer não se restringe aos horizontes fechados da vida presente, como pensavam muitos humanistas e utopistas. A vida humana, acima de tudo, é dom de Deus, vem de Deus e se realiza na posse terrena e eterna de Deus. Foi essa a vida que Deus concedeu a nossos primeiros pais e Jesus nos veio reconquistar pela encarnação, pelo mistério de sua vida, morte e ressurreição. Por isso, Santo Agostinho afirma com tanta propriedade: o nosso coração está inquieto até que descanse em vós. De regresso à casa, ele creu com todos os da sua casa. Gente que não viu nem ouviu Jesus acredita nele. Que ensinamento se retira daqui? É preciso acreditar nele sem exigir milagres. Não é preciso exigir a Deus provas do seu poder. Basta acreditar nas suas palavras. O teu filho vai viver. Os teus serão libertos da situação em que se encontram. Acredite, é Jesus quem está falando. Ele quer curar todas as nossas feridas e enfermidades. Quer libertar os nossos de todos os vícios e pecados. Ele quer ressuscitar os membros do nosso corpo e dar-lhes nova vida. Nos nossos dias, quantas pessoas mostram um maior amor a Deus depois de seus filhos ou sua mulher terem recebido alívio na doença? Ontem como hoje, ele continua fazendo milagres e prodígios. Mesmo que os nossos votos não sejam atendidos, é preciso perseverar nas ações de graça e de louvor. Permaneça ligado a Deus mesmo na adversidade do abandono, na dor, na tristeza, ainda que a morte venha bater à sua porta. Não perca a esperança de que os teus hão de viver
e viver para sempre. Confiar e esperar com fé firme em Deus é optar pela vida. Por isso, escolha, pois, a vida, descansando nos braços e no colo de Jesus, para que tenha vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.